Não há dúvida de que o momento enfrentado pelo Brasil e pelo mundo é ímpar. Nenhuma crise na saúde se compara ao que está sendo vivido, nem as repercussões decorrentes da pandemia do Covid-19 nos mais variados tipos de contratos firmados. O momento é difícil. Os problemas derivados da pandemia nas relações contratuais, sejam econômicas, patrimoniais, financeiras, sociais, são complexos. Eu sou a Heloísa. Eu sou a Isabela. E nós elucidaremos o tema contratos administrativos e pandemia. Primeiramente, é importante destrinchar alguns dos institutos que engloba este tema, sendo eles segurança jurídica, contrato de terceirização e mão de obra e fatos imprevisíveis. Bom, em sede de execução contratual, o contratado deve ter confiança que as deliberações incidentes lhe trarão segurança jurídica no seu ato administrativo, na sua esfera de direito privado. Não pode o contratado ser submetido à permanente revisibilidade do contrato. A estabilidade da decisão administrativa é uma qualidade do agir administrativo. A preservação entre os contratantes para que haja um equilíbrio real de direitos e deveres no contrato antes, durante e após essa execução é imprescindível para que haja uma harmonização entre as partes, para que assim mantenham a equação e um justo equilíbrio contratual. Já no contrato de terceirização e mão de obra, a Lei nº 8.883 de 94 institui normas para licitações e providências. O artigo 65, inciso 2, expõe a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuição de administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Na hipótese de sobreviverem os fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato de príncipe, configurando alha econômica extraordinária ou extracontratual. Em sede de fatos imprevisíveis, é certo que a pandemia os coloca em situação de vulnerabilidade por múltiplos motivos. Fatos previsíveis, porém de consequências incalculáveis. Por exemplo, a interrupção de certas atividades ou até mesmo de fabricação de alguns produtos. O artigo 57, parágrafo 1º da Lei 8.666 de 93, antiga Lei de Licitação, permite que se faça a prorrogação dos prazos de entrega previstos no contrato, seja de fornecimento de um produto, seja da instalação de um equipamento, e também dos prazos de cumprimento de uma ou mais etapas de determinados serviços de execução continuada. Deve-se lembrar, todavia, que a prorrogação dos prazos de execução, entrega e conclusão do contrato exige a autorização e justificativa prévia da autoridade competente. Trata-se de agravo de instrumento interposto no dia 7 de outubro de 2021, na segunda vara da Fazenda Pública da comarca de Joinville, Santa Catarina, em face da decisão interlocutória, onde a lanchonete Cleans by House, LTDA, EPP, moveu ação de revisão de reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo de permissão de uso do bem público com pedido de tutela de urgência em face da IPREVILE, Instituto Providencial Social dos Servidores Públicos dos municípios de Joinville e Santa Catarina. A Egrégia Câmara de Direito Público do referido tribunal considerou por unanimidade negar provimento ao recurso da lanchonete. O desfecho centra-se no embasamento jurídico previsto no termo de permissão de uso número 27 de 2002. Entendeu-se que a agravante não demonstrou efetivamente a ocorrência de desequilíbrio financeiro. Quais serão os princípios violados nesse caso concreto? Bom, nós já vamos descobrir. A priori, é possível perceber o princípio do equilíbrio econômico-financeiro, que tem por objetivo garantir a manutenção da equação inicialmente contratada, ou seja, manter a proporção entre os encargos imprescindíveis à execução da avença e a contraprestação ou remuneração pactuada, de forma que uma parte não se locuplete mediante empobrecimento da outra. Há ainda de se falar do princípio da boa-fé, que é um dos princípios fundamentais do direito privado brasileiro. Sua função precípua é estabelecer um padrão ético de conduta para as partes nas mais diversas relações obrigacionais. É a ação em um negócio jurídico das partes agirem conforme se estipulou em seu contrato,
mesmo que sua intenção seja não fazê-lo. O que importa nesse sentido não é a vontade que cada uma das partes tenha ao realizar um contrato, e sim em realizar perante tal acordo aquilo que está no acordo, o que a outra parte espera que ele realize. É de suma importância ainda explicitar o princípio da segurança jurídica, que impede a desconstituição injustificada de atos ou situações jurídicas, mesmo que tenha ocorrido alguma inconformidade com o texto legal durante sua constituição. Por fim, a identificação do princípio rebus sic stantibus, que é a presunção nos contratos comutativos, de trato sucessivo e de execução diferida da existência implícita de cláusula em que a obrigatoriedade do cumprimento do contrato pressupõe inalterabilidade da situação de fato. Será que o fato narrado ele poderia ser prevenido? Bom, como previsto em lei, os contratos administrativos podem ser alterados com a finalidade de restabelecer a equação financeira estabelecida entre as partes quando ocorrem fatos imprevisíveis, previsíveis de consequências incalculáveis, força maior, caso fortuito ou fato de príncipe, desde que configurem riscos anormais ou extraordinários e não tenham sido causados por culpa do próprio contratado. Contratos e negócios jurídicos possuem entre si risco inerente, o qual é analisado entre as partes antes da sua celebração. Porém, há situações em que não se pode prever certos acontecimentos, como foi o caso da pandemia. As decisões judiciais proferidas a respeito de questões de crises macroeconômicas graves e de grandes proporções que abalaram o equilíbrio dos contratos revelaram uma tendência dos tribunais de dividir entre as partes contratantes o ônus excessivo que emergiu e que não pode ser previsto por nenhuma delas na fase de negociação. Contudo, é fundamental que tais pedidos judiciais sejam embasados em provas concretas que demonstrem a situação atual do autor da ação. Olá, eu me chamo Nanda e eu trabalho no segmento de costuras. E eu vim dizer para vocês o quanto eu fui afetada com essa pandemia, né, devido à Covid-19. Principalmente porque os contratos foram quebrados, principalmente porque os setores com quais eu trabalho mais diretamente, que são noivas, formaturas, festas e afins, né, foram os setores principalmente os que foram fechados. Então, com os contratos quebrados, né, eu simplesmente acabei fazendo a devolução dos valores aplicados e remarcando para posteriormente os serviços. Então foi assim que eu fui afetada, diretamente pela pandemia. Não há, propriamente, o dever de convalidar o ato anulado, mas o dever de recompor a legalidade ferida. O que se faz tanto fulminando o ato viciado quanto convalidando. Edmir Neto de Araújo.